maior patamar em quase 20 anos. O Copom se reúne às 6 da tarde em Brasília. A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do BC para conter as pressões inflacionárias. A Embraer fechou acordos para a venda de 70 jatos comerciais durante o Paris Air Show, uma das principais feiras de aviação do mundo. Do total, 60 aeronaves do modelo E175 serão compradas pela companhia americana SkyWest. O contrato está avaliado em 3 bilhões e 600 milhões de dólares e prevê entregas a partir de 2027. As outras 10 unidades do modelo E195-E2 foram adquiridos pela sul-africana Airlink. O valor do acordo não foi divulgado. E o exército de Israel diz ter destruído o quartel-general de segurança interna do Irã. Segundo o ministro da Defesa israelense, jatos da Força Aérea destruíram as instalações iranianas. O militar disse que Israel vai continuar a danificar símbolos do governo e a atacar o regime dos ayatolás. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. As datas dos playoffs da Liga de Basquete Feminino estão definidas. Campinas e Corinthians, sexto e terceiro colocados na fase classificatória, respectivamente, fazem a primeira partida no dia 13 de julho, às 11 horas da manhã, um domingo, no Tênis Clube, que é a casa da equipe campineira. O segundo jogo da série, melhor de 3, será uma semana depois, no outro domingo, dia 20 de julho, também às 11 horas, no ginásio Vlamir Marques. Em caso de terceiro jogo, ele fica para o dia 22, uma terça-feira, também na casa do Corinthians, às 7h30 da noite. O Corinthians tem essa vantagem porque fez a melhor campanha na fase classificatória. Quem avançar entre Corinthians e Campinas enfrenta o vencedor de Araraquara e Mesquita. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Banzai, Lupe. Banzai, Júlio Nascimento, Banzai ouvinte do CBN Esportes. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Arigatô. Que acompanha mais um programa esportivo aqui da casa. Infelizmente, com esse rapaz bem animado, porque vai... É por causa do Ryuta. Vai feriadar, né? É o Ryuta aí, cara. O Ryuta é a sensação do momento. Mas já falamos bastante dele, mas eu gostei dele, cara. Gente boa. Não, ele é fofinho. Então, tô até pensando em falar com assessores de imprensa pra vir fazer uma integração aqui. Deixa ele aqui com a gente, sabe? Verdade. Deixa ele no cantinho. Verdade. Aí a hora que alguém tiver... Todo mundo mal-humorado vai ficar bem-humorado com ele. Ryuta ali. Dá um sorriso e abana a mão, pronto. Aquilo vem como se fosse uma grande luz espiritual. Bom, mas esse não é o assunto. Na verdade, é o assunto porque o Ryuta faz parte do Guarani, que segue a preparação pro duelo contra o CSA. Tem muito tempo pela frente, o Guarani só joga no dia 28. Daqui a pouquinho, eu estava ouvindo novamente a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes e ele afirmou que a janela, mesmo com 9 contratações, não foi nada fácil pro Guarani. Ele vai explicar o porquê e o quanto esses jogadores que foram contratados tiveram aí uma boa receptividade do elenco e ajudaram nessa vitória em cima do Itabaiana e quem sabe numa reação da equipe dentro da competição.
E hoje tem a sequência da primeira rodada da Copa Paulista. A Inter de Limeira recebe o Botafogo no Limeirão às 19h. As duas equipes estão no grupo 2 da competição. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras faz hoje os últimos ajustes antes de encarar o egípcio Al Ahly pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nesta quarta, o técnico Abel Ferreira deve definir, entre outros aspectos, se o time da estreia será mantido ou se atletas que alternam entre titulares e reservas vão ganhar uma chance. O volante são paulino Luiz Gustavo voltou a treinar no campo depois de mais de 2 meses fora, enquanto o lateral direito Igor Vinícius está de saída para o Santos. Já os dirigentes do Corinthians tentam aparar arestas com patrocinadores em meio ao momento político conturbado do clube. Lewis Hamilton, maior vencedor da Fórmula 1, ao lado de Michael Schumacher. Na equipe com mais conquistas na categoria, parecia um casamento perfeito. No entanto, a ida do britânico para a Ferrari não teve o efeito que se espera até aqui. O time italiano é a terceira equipe da carreira de Hamilton, antes piloto da McLaren e da Mercedes, e o inglês nunca demorou tanto para vencer em uma nova escuderia na Fórmula 1. Até agora são 10 provas em 2025 e Lewis Hamilton sequer conseguiu ir ao pódio. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que trabalha para corrigir os erros, até porque a Macaca não fez bons jogos nas últimas partidas, principalmente jogando em casa. Por isso, o técnico Alberto Valentim recupera os atletas e também tenta corrigir os erros que foram detectados. Para o duelo contra o Maringá, 3 retornos. Arthur, Wanderson e Dudu ficam à disposição do comandante da Alvinegra. E a quarta-feira reserva a estreia de gigantes na Copa do Mundo de Clubes. À 13h, na Filadélfia, o Manchester City estreia pelo Grupo G contra o Wydad Casablanca. E às 10h, pelo mesmo grupo, a Juventus de Turim enfrenta o Al Ain do Marrocos. Às 4h, pelo Grupo W, o Real Madrid enfrenta o Al Hilal. E às 7h, também pelo Grupo H, o Pachuca enfrenta o Red Bull Salzburg da Áustria. E pela Série B, a Volta Redonda e Avaí ficaram no empate ontem no Raulino de Oliveira, no Voltaço. Ponto conquistado não resolveu a vida de ninguém. O Avaí permanece em sexto com 20 pontos. Volta Redonda é o 16º com 11. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem encerrei a noite acompanhando, né, Monterrey e Inter de Milão. E o tal do Sérgio Ramos, hein, gente? 39 anos, jogando fino da bola, marcando gol, sendo decisivo, sendo importante, protagonizando. Que coisa, 39 anos, a maneira como ele subiu, eu até brincava com o Júlio hoje pela manhã, deu gatilhos, né, da final da Champions. Quando o Sérgio Ramos foi decisivo pelo Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Algumas situações legais aí que estão acontecendo no Mundial de Clubes, e hoje tem mais, né? Hoje aí os gigantes vão estrear, Real Madrid, Juventus, Manchester City, mais atração nesta quarta-feira de folga para o futebol brasileiro. Boa. Depois eu queria falar do jogo do Fluminense? Sundowns e o Mamelodes. Eu assisti ontem inteiro. E aí, o que você traz? Achei muito legal o time sul-africano, porque é um continente que a gente fala pouco de futebol, Sim. né? E tem alguns brasileiros lá, e o uniforme do Mamelodes é verde e branco. Verde e branco não, amarelo e verde. E uma das referências é o futebol brasileiro. Você sabia dessa ou não? Não sabia. E eu fiquei sabendo durante a transmissão com os companheiros do Sport TV, que detalharam todas as informações, principalmente do time da África do Sul. Muito bacana. O jogador brasileiro, eu esqueci o nome dele que fez o gol. Salles. Arthur Salles. Ele recusou o primeiro convite por pouca informação do que ele iria encarar. E depois ele aceitou e é um dos principais nomes já da história do clube. Muito legal. É a Copa do Mundo de Clubes também proporcionando cultura para quem gosta de futebol. Boa, Antônio Lupi. Trazendo aqui já o convite para o nosso ouvinte. Pode mandar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Fica à vontade.
para participar aqui do nosso CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem trafega ali pela Avenida Orozimbo Maia encontra excesso de veículos desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade. Pela pista da esquerda, o ouvinte reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil até a Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, é boa movimentação. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue pela Senador Saraiva perde tempo, principalmente pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. A Avenida Campos Sales tem lentidão na saída do túnel Joá Penteado até a chegada ali à Rua José Paulino. Quem segue pela Moraes Salles reduz a velocidade sentido Nova Campinas na chegada à Rua Coronel Quirino e no sentido centro, na saída do Viaduto Laurão até a Rua Itu. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h16. Confiança e... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bora lá falar de futebol paulista, Mundial de Clubes. Gabriel Dudziak chegando, até porque amanhã, quinta-feira, Palmeiras volta a campo, Dudziak. O técnico Abel Ferreira faz na manhã de hoje o último treino do Palmeiras antes da partida de amanhã contra o Al-Ahly do Egito, a segunda da equipe brasileira na Copa do Mundo de Clubes. O jogo será novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, local da estreia da equipe na competição.
O treinador conta com todos os jogadores à disposição, mas pode mudar o time como vinha fazendo a cada jogo na disputa do Brasileirão e da Libertadores. Nesse sentido, o volante M. Martínez, o atacante Paulinho e o centroavante Flaco Lopes têm chances de começar a partida diante dos africanos. Como todos os times do Grupo A estão empatados com 1 ponto, o Alviverde só depende dele para se classificar às oitavas de final do torneio da FIFA. O São Paulo divulgou nesta terça-feira o retorno do volante Luiz Gustavo aos treinamentos após quase 2 meses e meio. No dia 5 de abril, o jogador de 37 anos foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e por isso esteve impedido de fazer qualquer atividade física. Por ora, os treinos para o atleta são atividades leves, com exercícios de mobilidade e corrida. Se tudo correr bem, Luiz Gustavo deverá passar aos treinos com bola em um segundo momento. Quem deve deixar o São Paulo nos próximos dias é o lateral direito Igor Vinícius. Depois do interesse de Fortaleza e Corinthians, o atleta deve acabar fechando com o Santos. Já no Corinthians, a diretoria tenta aparar arestas em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo. No começo da semana, os dirigentes do clube realizaram um evento com representantes de patrocinadores e parceiros comerciais da agremiação a fim de estreitar relações neste momento conturbado da política alvinegra. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Tá chegando a hora aí de mais um jogo do Palmeiras. A primeira impressão foi muito positiva, né, Carlão de Freitas? Acho que o torcedor agora tá mais otimista e que esses próximos jogos são mais acessíveis ao Palmeiras, embora a gente saiba, né? Um time é uma escola que sempre complica, né, historicamente, para os times brasileiros. A gente sempre tem vitórias aí contra a Al-Ahly de 3-2, 1-0, 2-1, né? Sempre com uma vantagem mínima, e depois é Inter Miami, que querendo ou não, mesmo tendo uma defesa mais modesta, é um time que tem Lionel Messi no outro lado, né? É verdade, o campeonato ou a classificação está se apresentando ao Palmeiras depois da boa impressão contra o Porto. Porém, acho que o Abel vai ter que realizar alguns ajustes, né? Principalmente no ataque. Eu creio que o Flaco Lopes deverá ganhar a posição. O Palmeiras terminou muito bem o jogo contra o Porto, e principalmente a partir da entrada do Veiga, do Alan e do próprio Flaco Lopes, né? O time foi mais contundente, teve mais possibilidades, então por isso eu acho que o Abel deverá aí abrir mão do Vitor Roque e colocar pelo menos o Flaco Lopes, para não realizar tantas mudanças, mas eu acho que essa, apesar, né, do treinador palmeirense não ter revelado, né, não ter dado pistas sobre algumas mudanças, mas a postura do Palmeiras pós entrada de Flaco Lopes, Veiga e Alan foi uma postura melhor, por isso eu criei mudanças para o Verdão buscar a vitória e já encaminhar a classificação. O Palmeiras enfrentou o Al-Ahly em 2021, sim, perdeu nos pênaltis, né, porque empatou 0-0, e depois em 2022 enfrentou o Al-Ahly novamente e venceu por 2-0. Então já é um adversário conhecido, né? Porque são todos... Na verdade, esse campeonato você não conhece. Por exemplo, o Ulsan, o próprio Mamelodi, são times que a gente tem pouco conhecimento, mas o Al-Ahly, o Palmeiras já enfrentou aí nos últimos anos. Claro que deve ter mudado uma coisa ou outra, mas é um time que, basicamente, a ideia de jogo, a cultura de jogo, o Palmeiras já conhece. Mas a expectativa de uma vitória do Verdão, né? Eu acho que vai, depois da partida contra o Porto, é claro que... Apesar de que os caras são rápidos, hein? Sim, Você assistiu aquele jogo claro maluco? que agora muda um pouco a dinâmica do jogo, né? O Palmeiras, ele é obrigado a tomar a iniciativa desde o início para vencer o jogo. O empate já não serve mais. Então pode abrir espaços aí para o time egípcio, mas eu acredito no Palmeiras, a qualidade do Verdão, de repente esse bom momento do Flaco Lopes pode ajudar, o próprio Veiga ganhando uma vaga aí entre os titulares, dá para acreditar no Palmeiras, sim. Agora só rapidamente, né, antes de atender aqui alguns ouvintes falando sobre o Mundial no modo geral, uma grande apresentação do Fluminense ontem. Sim, se não fosse pelo detalhe ali do Everaldo naquele lance, ele até explicou, né, o que passou pela cabeça dele, mas acho que se fosse o Cano ali, certamente ele tentaria o gol mesmo errando. Acho que o centroavante tem que ter esse instinto, mas seguimos nessa que os times brasileiros, os times sul-americanos, se não estão vencendo, estão dando muito trabalho. Ontem depois tivemos Monterrey, né, ali a CONCACAF também tem feito um bom Mundial. Monterrey dando muito trabalho para Inter de Milão, então o recado é esse, né? É um Mundial mais equilibrado do que se esperava. Eu esperava ontem um Fluminense, assim, enfrentando dificuldades diante do Borussia.
Esperava um Borussia mais forte, um Borussia assumindo o favoritismo, a responsabilidade do jogo, mas foi ao contrário, um Fluminense com personalidade, com possibilidades. O Nonato também perdeu uma grande chance. O Everaldo, né, um atacante do Fluminense no Mundial de Clubes, ele tem que ter essa ambição, né, de marcar o gol, de ir ali encarar o goleiro. Ele não teve aquela coisa, se o Canóbio fizesse o gol, opa, olha o Everaldo, um grande assistente. Garçom, né? Lembrando de Evair e tal. Então o futebol, ele é resultadista, e aí o Everaldo ficou como essa figura, né, que atrapalhou a vitória do Fluminense. Mas coisas de jogo, ele explicou, ele falou que ele esperava que o zagueiro pudesse se jogar na bola, isso não aconteceu e acabou mudando, né, a tomada de decisão. O Canóbio também chutou mal, né? Fraquinho, deu né? o famoso raspa, né? Festa junina, o traque, né? Deu o traque, faltou ali também um chute mais forte do Canóbio pra marcar o gol do Fluminense, mas deixou uma ótima impressão o tricolor, e agora também a classificação se oferece pro Fluminense, porque o grupo é um grupo teoricamente tranquilo de se passar. Muito bem, deixa eu atender aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Posso só mais uma rapidinho? Vai. Aproveitar o gancho do boletim? Fica à vontade. Igor Vinícius, que passou aqui pela ponte, né? Sim, tá deixando São Paulo, foi bem na ponte. Veio do Ituano, né, Carlão? Se não me engano. Ele Birimbau, né? Júnior Santos. E tinha outro também, o zagueiro? O Reginaldo. Não é Reginaldo. O Léo Santos. Leozão. Léo Santos. Esses 3 jogadores vieram do Ituano. E ele foi bem, tanto é que ele saiu da ponte e foi pro São Paulo depois, né? Tinha aquela dúvida se ia permanecer ou não. 2018, né? Naquele ano do Gilson Kleina. Mano, eu gosto do Igor Vinícius, acho um bom lateral. No São Paulo teve mais atuações ruins do que boas, mas acredito que no Santos ele pode brigar ali pela titularidade. Quase que o Corinthians entrou nessa briga aí por indicação do Dorival, mas você acha que teria espaço no Corinthians ou não? O Santos é a melhor escolha? Os torcedores do São Paulo não gostam tanto assim do Igor Vinícius, né? E ele ficou muito tempo lá. Né, o recorte dele de bons momentos foi um recorte curto ali, com o Dorival, inclusive, né? Salvo engano. Então, só que ele é aquele jogador que todo treinador gosta, né? Que atua na segunda linha, né? Um cara que pode pode oferecer esta alternativa. O Corinthians é o Mateuzinho, né? E o menino, o Maná. É o Maná. Os dois laterais. Aí eu acho que pro Igor fica um pouco mais complicado. Agora no Santos a necessidade, né? Porque o JP Sherman, ele não consegue engrenar. É um bom valor, é até um ativo do Santos, mas ele não consegue entregar. Aderlan já veterano, um jogador meio com cara de Série B, né, também, né? E o Léo Godoy e o Léo Godoy já foi dispensado, ou foi negociado com o Independiente, ele pertencia ao Atlético Paranaense. Acho que no Santos encaixaria o Igor Vinícius. Não é lateral nota 6,5, né? Nada assim tão assombroso. 6,5 passa de ano, né? Dependendo da escola, né? No Santos teria vaga, sim. Deixa eu aqui atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. O Wagner de Hortolândia, fala pessoal do CBN Esportes, esse lance do Everaldo, guardado as devidas proporções, lembra um pouco aquele lance do Adrianinho. Ele cita aqui contra o Joinville, não seria contra o Náutico? Foi contra o Náutico, mas aquele foi muito mais claro pro Adrianinho. O título ficou com o Joinville, né? Mas aquele lance foi muito mais claro. O Adrianinho tinha o gol à disposição, o Everaldo realmente tinha o zagueiro. Tava um pouco mais longe, né? Tava mais longe. Cara, eu não consigo... desacelera, né, o Everaldo. Se ele mantém a velocidade... Ele desacelera pra esperar o Canóbio, né? Mas se ele mantém a velocidade, ele ia ganhar do marcador e ter uma chance mais clara. Corta pro zagueiro... O goleiro já tinha dado o canto inteiro pra ele. Talvez ele só também aquela coisa que a gente fala, né? O atacante. Agora é fácil falar. Então, o atacante ele tem que estar confiante. Às vezes ele não sentiu confiança. Só que eu acho um pouco injusto eleger o Everaldo como mandar na lua. Como um vilão. Acontece. E outra, ele tomou uma decisão, não foi tão absurda assim. Eu acho que se o Canóbio, né, balançasse a rede, estaríamos falando aqui, olha, ele não foi egoísta, ele foi um centroavante que, né, usou aí da qualidade técnica para dar o passe e tal. Acontece, fazer o quê? Se tivesse ambição, poderia ter marcado, mas não crucifica o Everaldo, não. O Carlão vai abandonar a gente. Manda aqui o Marcelo. Isso é coisas de Eliel Almeida. Bom dia. Aqui é o Ademir de tudo. Dessa vez o Fábio Scheib vai trazer uma boa lembrança pra nós. Valeu, Ademir. Obrigado pela... Tá cobrando presente, Fábio Scheib. Esteja onde estiver. Prometeu, mais claro. Bom dia, amigos da CBN. Ainda bem que o jogo do Guarani será em Dayatuba. Se ganha do Primavera... Aqui o cabelo infarta, JP de Moraes. Porque existe não, né? O Primavera, depois do jogo contra o Guarani, vai mandar os jogos na Copa Paulista no Moisés Lucarelli
Porque o Ítalo Mário Limonge, que é a casa do Primavera... Opa, grande Castrinho, grande... Ó os meninos aí do GE passando aí, aqui no cara, nosso estúdio invasão, panorâmico. hein? Que gostoso, hein? Que festa, que alegria. Pelo visto vai folgar no feriado, né? Já tá em clima ali, aliás, né? Já deu pra perceber. O que acontece? O Ítalo Mário Limonge vai passar por reformas pra disputa do Campeonato Paulista. Então o Primavera vai mandar os jogos na Copa Paulista como mandante no Moisés Lucarelli, com exceção do jogo do Guarani. Porque você sabe, Júlio, você e o Carlão sim. são mais vividos do que eu quando Mais o assunto prudente. é futebol de Campinas. E ia dar uma confusão danada. Então joga lá no Ítalo Mário Limonge, depois fecha pra reforma e o Primavera joga a Copa Paulista no Majestoso. Nós já tivemos essa experiência nos tempos de Red Bull aqui, né? Em que o Guarani disputava a Série A2 e teve esse duelo com o Red Bull Campinas, na época, no estádio Moisés Lucarelli. Só que pro torcedor, independente do adversário, é o estádio do maior rival, né? Então o torcedor bugrino encarou como um derby e lotou a cabeceira. E aí, né, cenas lamentáveis aconteceram. Então é melhor ter prudência. O Primavera faz essa despedida no Ítalo Mário Limonge aí contra o Guarani e evita de jogar no Moisés Lucarelli, dando margem aí a qualquer problema envolvendo torcedores. Estou torcendo hoje pela vitória do Real Madrid. Alguma informação sobre se o Mbappé vai jogar? Tá no meu cartola. Olha aí. Tá com gripe forte. Então me a lasquei, possibilidade dele jogar é remota. Tá no meu cartola também, viu, Ricardo? Obrigado pela mensagem. Aliás... Bem legal esse que fizeram do cartola, né? E eu lembrei porque eu parei de jogar, né? Porque minha pontuação tá um desastre. Acho que eu tô fazendo eu esqueci 30, 40 muito, pontos, eu esqueci demais, né? Eu perdi amanhã. Próximo jogo, domingo no Majestoso, tem a final da Liga RMC entre Dixit e Morro, a competição mais importante na Amadora de Campinas, primeiro semestre. O Parque Brasília seria o finalista, porém foi eliminado em decisão judicial. Ô, louco, Renato. Mas que morro é esse aí, Renato? Não conheço, se for o Morro do Fumaça, é nós lá, hein? Aí Renato tá escrevendo aqui, ó, vamos ver. Se for o Flamboyant, é o Morro do Fumaça. Morro do Fumaça. Que é rival do Parque Brasília, né? Onde eu cresci. No Campos Elíseos tem o Morro do Macaco também. É esse aí, do Campos Elíseos. Tá escrevendo aqui o Renato. Esse é tradicional. Então não vou torcer pro Morro, não. Vou torcer pro Dixit, então. Não, brincadeira. Vou torcer pro Morro. Vamos fazer o seguinte. Pra quem você... Vamos torcer pra ter um bom jogo. Isso, não entra em confusão. É pipoqueiro, Lupe. Eu vou torcer pra... Eu tô fechado com o Dick. Tem então, amigos tá do bom. Dick, pô. Beleza. Aí você torce pro Morro, pronto. Combinado. Aí, por mim não tem problema. Aí o mas Carlão torce pro empate, aí todo mundo fica feliz. Mas primeiramente pra um bom futebol. Lamento o Parque Brasília estar de fora, porque é um bairro tradicional. Se o parque tivesse... Com jogadores tradicionais também por lá. Senão, quando eu for lá pro bairro lá visitar minha mãe, os caras... E aí, Julião, você falou que não tá torcendo pra nós? Aí, se o parque tivesse lá... Bom dia, CBN. Quem disputa a Copa Paulista? É time que não tá classificado pra Copa do Brasil, Wilson. Alguns sim, e outros times que estão buscando o calendário nacional, né, Wilson? Times que não estão aí com o calendário de Série D garantidos. 11h31. Voltamos daqui a pouco com o CBN Esportes. Repórter CBN. Quarta-feira, 18 de junho de 2025. A parcela da população que diz sentir orgulho de ser brasileiro recuou para 74%, aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta manhã. Em 2023, o índice era de 83%. Já as pessoas que dizem ter mais vergonha do que orgulho da nacionalidade aumentaram de 16% para 24% no mesmo período. Entre setembro de 2023 e junho de 2025, o sentimento de pessimismo em relação ao Brasil passou de 47% para 50%, enquanto os otimistas diminuíram de 35% para 31%. O estudo foi realizado em 136 cidades com mais de 2.000 pessoas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a segunda morte causada pelas chuvas que atingem o estado. Segundo o órgão, mais de 2.300 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Ao todo, 51 municípios reportaram danos causados pelos temporais.
Uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 57 pessoas em situação análoga à escravidão no interior da Bahia. As vítimas bebiam água armazenada em galões de produtos químicos e amarravam sacos plásticos nos pés porque não tinham calçados adequados. As fiscalizações foram feitas em fazendas de Canaúba e Cisal, nas cidades de Várzea Nova e Gentil do Ouro. O Fluminense embolsou cerca de 5 milhões de reais por ter empatado com o Borussia Dortmund da Alemanha pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Palmeiras já havia recebido o mesmo valor pelo empate com o Porto. Já Botafogo e Flamengo faturaram aproximadamente 11 milhões de reais cada pelas vitórias na competição. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bora lá falar do futebol de Campinas, que está numa semana mais tranquila aí de preparação, de ajustes até a próxima rodada da Série C. E o Guarani, inclusive, além da Série C, tem pela frente a Copa Paulista, sabadão, como citou nosso ouvinte aqui, duelo contra o Primavera lá em Indaiatuba. Lupe. Exatamente, é o primeiro jogo do Guarani fora. Você falou dos dois, eu começo por quem? Agora eu fiquei perdidinho. Guarani? Então vamos falar primeiro de Copa Paulista, né? Pra gente encerrar esse assunto. O Guarani venceu o primeiro jogo, o Paulista de Jundiaí por 2-1 e agora faz esse jogo fora de casa no sábado, lá no estádio Ítalo Mário Limonge, às 3 da tarde, dia 21, contra o Primavera de Indaiatuba. Duelo que ano que vem vai estar na Série A1 do Campeonato Paulista. Ou não, né? Vamos aguardar para ver se o sorteio dos grupos vai permitir novamente esse duelo. Porque se o regulamento for mantido e Primavera e Guarani caírem no mesmo grupo, eles não se enfrentam, né? Que é aquele rolo do Campeonato Paulista. Mas enfim, Primavera e Guarani, segunda rodada da Copa Paulista. A expectativa fica por conta do japonês, né? Mais uma vez, Yuta Takahashi, o nome da fera, a alegria do torcedor do Guarani na estreia contra o Paulista, pode atuar novamente como titular vestindo a camisa número 7. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, um intervalo um pouquinho maior, porque o Guarani só volta a jogar no dia 28 de junho contra o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esse jogo acontece um pouquinho mais tarde, né? Porque... Não, esse jogo é às 5 da tarde e no mesmo dia tem a ponte contra o Maringá. Nessa partida contra o Itabaiana, na vitória por 2-1, vários reforços contratados durante a janela foram utilizados. Inclusive o Bruno Santos, que marcou 2 gols, ele foi uma das novidades nesse período de contratações. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes falou sobre as dificuldades que o departamento de futebol encontrou, mesmo contratando 9 atletas para buscar aqueles jogadores que eram necessários no elenco do Guarani. A janela foi muito difícil pra gente, né?
Sabíamos que tínhamos que colocar jogadores aqui experientes, porque o nosso grupo era muito jovem, né? Mas uma molecada jovem que quer muito vencer no Guarani. E essa pitada de experiência que a diretoria conseguiu fazer junto com o Farner, Elano, o presidente Rômulo, foi muito difícil, mas muito difícil. A concorrência era muito grande. Eu acho que o clube está de parabéns, mexeu muito bem na janela. Acho que são jogadores que vão acrescentar muito no nosso dia a dia. Jogadores que entraram no jogo de hoje, teve o Cicinho com a experiência. E, o Bruno fez os 2 gols. Então, realmente, acho que feliz foi o Guarani, né, nessa situação, que chegaram jogadores que também entraram com o mesmo espírito dos que estavam aqui. E acho que essa soma aí vai ser muito benéfica para o Guarani. Na escalação titular, novidades: Cicinho, o Diego Torres, o camisa 10 do Guarani, que aliás tem um aproveitamento no futebol brasileiro quando o assunto é estreias bem interessante, 85%, só perdeu uma vez nos clubes onde defendeu no Brasil. O Bruno Santos, o Brunão, também uma novidade. E entraram no jogo o Kelvin, que aliás foi elogiado, né? O Kelvin também jogou bem o período em que esteve em campo, e o Cauã Jesus. Ainda tem outros jogadores, o próprio Vitinho, que foi contratado. Quem mais aqui? O Diogo Silva, né? Também foi contratado para estrear vestindo a camisa do Guarani. O Mirandinha também entrou, né? O atacante entrou ali no final do jogo. E uma cena que me chamou a atenção nos bastidores, que foi divulgado ontem, a presença marcante do Elano. O Elano dando aquela... Ele não grita, né? Igual a gente sempre vê nos bastidores, tem sempre aquele mais exaltado, com mensagens mais fortes, com palavrões. O Elano um pouco mais contido, mas também com palavras interessantes para os jogadores, tanto no vestiário quanto no túnel, naquela última corrente de oração antes de subir pro gramado, o elenco do Guarani. Achei bem interessante a presença do Elano nos momentos decisivos antes do jogo, viu, Júlio? É importante essa presença, né, do Elano no vestiário, até por conta do que ele representa, né, cara? E o jogador, ele gosta disso, né? Por exemplo, um treinador que participa, às vezes, dos trabalhos de aquecimento, aquela corridinha em volta do campo, um diretor, né, como é o caso do Elano, que já foi jogador, então sabe até onde pode chegar, por exemplo, né, no vestiário, em dar uma palavra de incentivo. Ele é um cara de representatividade, né, seleção brasileira, campeão por onde passou. Então é importante o Elano dar as caras, porque o jogador não gosta daquele dirigente que só vem dar tapinha nas costas quando ganha, né? O jogador, ele gosta muito desse cara que sofre junto, né, junto do elenco. E o Elano tem demonstrado muita presença, e é importante até para essa molecada do Guarani ter uma referência, que baita referência é o Elano, por todo o currículo que tem como jogador. O próprio Marcelo Cordeiro também é um cara bem ativo no vestiário, né? Mesmo assumindo o time da Copa Paulista, ele estava lá no vestiário ajudando no jogo contra o Itabaiana, que foi um dia antes do duelo contra o Paulista, pela Copa Paulista. Exatamente, né? O Guarani agora tem um duelo difícil dentro de casa, que é o CSA. O CSA tá embalado também. E até alguns torcedores escrevendo aqui, ó, o caso do Lucas, não seria o caso de aproveitar o bom momento e a dificuldade contra o CSA para fazer uma promoção de ingressos ou algo para atrair o público? Até acho que assim, os ingressos na Série C estão acessíveis, né? O Guarani já tinha colocado mais barato nos primeiros jogos, R$5, lembra? Eu acho que o grande ponto era a confiança da torcida. Sim. E com essas vitórias, até o Marcelo Fernandes falou isso na coletiva, conforme você vai vencendo, a torcida vai acreditando mais e vai aumentando a média. Isso gera a mobilização, né? Ainda mais num jogo tão importante contra o CSA, que é um concorrente direto, é uma força dentro da Série C, podemos colocar como um grande também dentro da competição. E é um jogo no brinco de ouro. Eu falei na semana passada, eu acho que a briga pela classificação, ou eventualmente até a classificação, passa muito por essas duas rodadas. O Guarani já atingiu a primeira meta, né, que era a vitória no último jogo, e agora tem o CSA, e creio que se o Guarani vencer, ele pode de repente até chegar no G8, mas fica muito perto ali, caso não chegue, mas fica muito perto, e já muda, né? Acho que o rebaixamento já ficou lá para trás. O pensamento do Guarani realmente é a classificação. Agora, para brigar fortemente, para brigar de uma maneira concreta, tem que fazer os jogos em casa, e os 6 pontos nesse doblete aí é obrigação, né? Foi assim na última partida, e agora contra o CSA é um outro tipo de adversário, é um outro nível, né? Não é o Itabaiana, por exemplo. Então a torcida vai ser muito importante. A gente sabe, quando o Guarani está mobilizado, quando a torcida está afim, é um time difícil de ser batido quando joga dentro da sua taba. E o Guarani vai ter uma sequência meio pesada, né? Nos 3 próximos jogos: CSA
em casa, Londrina fora. O Londrina não tá mais mandando os jogos no estádio do Café, né? é um no outro estádio dele, Estádio do Chá agora. Boa. Tem como fechar, só eu terminar meu raciocínio aqui? Guarani e CSA, Londrina e Guarani, Guarani e Ituano. Então, desses 3 próximos jogos, 2 em casa, contra o CSA e depois contra o Ituano. Então, o Guarani joga contra o CSA no Brinco, sai pra jogar contra o Londrina, lá em Londrina, e volta pra jogar contra o Ituano em casa. E esses 3 times, Londrina, CSA e Ituano, dentro do G8. O Londrina é o estádio VGD. Vitorino derby. Gonçalves Dias. É igual o Oba, né? Isso. Onésio Brasileiro Alvarenga. O derby é na 15ª rodada, hein? Então já vai ser reta final de primeira fase. 15ª rodada, depois vão ficar faltando 4 jogos pra terminar. Existe um mundo aqui que o derby pode ser até decisivo, né? Pros times aqui nessa na reta final. 15ª rodada. Então chegar aqui no derby quem vencer bem... encaminha bem. Importante. Não, o resultado do derby vai encaminhar. O resultado do derby pode até encaminhar, né? Se os dois times mantiverem uma crescente até lá. Cara, a gente pode ter um derby, depois 2 derbys. Se eles caírem no mesmo grupo? Depois mais 2 derbys, né? Nossa. Um na primeira fase. Vocês acham isso bom? 2 se eles caírem no mesmo grupo e mais 2 se eles se classificarem. É isso. Né? Mas é muito difícil. Difícil, pouco provável. Agora, 3 não é tão difícil, não. 3 não é difícil, não. Agora, mas 5 vamos com é pouco calma, provável. né? Nossa, um já tá Overdose bom. de derby. Não, eu acho que ter 2 é bom sinal. Bom. Porque eles estão brigando por acesso, né? 3. 3-1, porque aí depois os 2 se classificam, 2 aqui, né? Então, quanto mais derby, é um sinal melhor, que tá dando tudo certo. Sabe o que seria ideal? Verdade. 3 derbys. Um agora e 2 na fase semifinal, porque aí já subiu. Aí já pode fazer festa, aí faz a festa no estádio do Guarani, faz a festa no estádio da Ponte, já classificados. Agora, já pensou numa final? Poxa, seria super interessante. Seria muito legal. Aí teria que mandar lá pro Mangueirão em Belém, porque lá pode 2 torcidas. 5 derbys não tem jeito. Alguém já me mandou. O Corsato já fez as contas. Mas por que não? Ele falou aqui no máximo 3. Mas, por exemplo, os 2 no mesmo grupo aqui. Aí os 2 se classificam. De matemática. Aí cruza com esses 2. Aí não é 5 derbys não, mas 4 sim. Porque aí 4. Não, 5, 2 na final. Claro que pode. Primeira fase, 1 derby. Aí 2 em eventual classificação dos 2 no mesmo grupo. Então, 3 derbys. Porque o grupo... Aí os 2 se classificam. O grupo é montado que o primeiro... O oitavo vai pro mesmo grupo do primeiro, é isso? É assim, não é? Tem uma ordem, mas... Mas é possível sim. Porque o primeiro tem que ter vantagem, certo? Não, só um classifica de cada grupo. Não. Só um? Não. São 2. São 2, gente. São 2. É 2. 2 classificados. É possível ter 5 O primeiro e o segundo de cada grupo. São os times que sobem. São os times que sobem de cada chave. Faz uma semifinal e a final não vale mais nada. É possível, sim. O Corsato quis derrubar a gente aqui. Corsato, tá louco, vai pentear o cabelo, cara. 11 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a gente volta com informações da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e internacionais. Atendimento especializado e estacionamento amplo e gratuito. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Alô, estudante! Tá na hora de arrumar as malas. Estão abertas as inscrições do Virando Bicho 2025. E neste ano você concorre a um intercâmbio na América Latina. Inscreva-se grátis em virandobicho.com.br. Tá na hora de viajar. Tá na hora de virar bicho. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações Feminino. Já tivemos jogos hoje, hein? E o Brasil tá em quadra. Tá vencendo a Bélgica por 2-1. A parcial do primeiro set, 25-22 pro Brasil. No segundo set deu Bélgica, 26-24. Aí o Brasil atropelou a Bélgica no terceiro, 25-16 e agora 17-12
Brasil conquistando aí uma vitória importante contra a Bélgica. Além do duelo da seleção brasileira que acontece neste momento, a China venceu a República Tcheca, a Alemanha venceu a França por 3-7-2, a Coreia do Sul venceu o Canadá por 3-2, Japão bateu a Tailândia por 3-2 e a Bulgária perdeu para a Itália 3-1 para a seleção italiana. Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo, confira. Mexerica Poncão, o quilo, R$3,98. Laranja pera, pacote 3 quilos, R$10,98. Cenoura, R$2,89 o quilo. Ovo Satoshi Extra branco com 20 unidades, R$11,98 a bandeja. Ofertas válidas até 18 de junho. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. 11h49, só pra tirar a dúvida aqui então, ó. Sato que está fazendo um grande rolo aqui. Mas pode ser uma dúvida aí de muitos ouvintes, né? Por que a gente tá falando que podem existir mais derbys? Só lembrando então o regulamento da Série C. Os 8 classificados serão divididos no quadrangular final em 2 grupos. Um grupo vai ter o primeiro da primeira fase, o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo. Esse será o grupo 1. E o grupo 2 terá o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. Então vamos aqui num cenário em que a Ponte classifica na segunda posição, já que é a atual posição dela, e o Guarani consegue acessar o G8 aí e se classifica em sétimo. Então esses 2 times, Ponte e Guarani, estariam no mesmo grupo. No quadrangular final, todos jogam entre si em turno e retorno. Então nesse caso seriam mais 2 derbys, totalizando 3. Os 2 melhores de cada grupo são os times que vão ter o acesso. E aí o campeonato continua para definir o campeão. Então, a semifinal vai ter o primeiro do grupo 1 jogando contra o segundo do grupo 2, o segundo do grupo 1 jogando contra o primeiro do grupo 2. Nesse caso, não tem como ter uma semifinal entre Guarani e Ponte, porque seriam times classificados do mesmo grupo. Mas numa hipotética situação que os 2 se classificam no mesmo grupo, e se eles avançarem na semifinal, eles se reencontram na final. Eu só não lembro se a final é jogo único ou 2 jogos. Não, final 2 jogos. Se forem 2 jogos, aí seriam 5 derbys. Mas, cara, cenário hipotético. 5 é pouco provável, mas 3... Existe um mundo, né? Não vou dizer que é muito provável. Não, mas existe uma possibilidade de 3 é algo concreto, né? De 3 derbys dentro do mesmo campeonato. Ó, é isso mesmo, é ida e volta. É ida e volta. Então seriam 5 derbys. O ano passado, Volta Redonda... Deixa eu ver aqui, ó. Não faria sentido esse jogo único, né? O campeonato inteiro aí de volta. Então, é isso mesmo, garotão. Valeu. Essa dúvida do Corsato Grande gerou Corsatinho. Um esclarecimento aí de regulamento para todos. Mandou um áudio aqui, ó. Para todos nós. Vamos lá, então. Já que a gente tá falando de Ponte, meu caro Antônio Lupe, a Ponte aí tem tempo livre para trabalhar até o próximo compromisso contra o Maringá. A gente tem alertado, né, que é uma rodada difícil para Campinas. Se o Guarani pega um CSA embalado, que hoje é o 5º colocado, tá invicto dentro de casa, a Ponte também pega um time que hoje é postulante ao acesso. Maringá é o 7º colocado, porém não está jogando bem nos últimos jogos. Está um tempinho aí sem vencer. São pelo menos 5 jogos sem vencer do Maringá. Então, é um time que vai chegar pressionado para esse compromisso contra a Ponte, Lupi. Mas o Maringá, ele ainda não perdeu em casa jogando na Série C do Campeonato Brasileiro no estádio Willie Davis. E o jogo entre Maringá e Ponte é na casa do time paranaense, o Dogão, né, como é conhecido, o Maringá. Maringá, que é o vice-campeão paranaense, perdeu a final pro Operário da cidade de Ponta Grossa. Semana longa, né? Na verdade, um período longo de preparação até esse duelo da Macaca contra o time paranaense. Período bom para recuperar jogadores e também para corrigir os erros que foram detectados nos últimos jogos, até porque a Ponte não apresentou um bom futebol nas últimas partidas e perdeu pontos importantes em casa. Dos 9 pontos, os últimos 9 pontos disputados no Moisés Lucarelli, ganhou só um, perdeu pro Brusque e perdeu pro Ipiranga da cidade de Erechim. Alberto Valentim, na entrevista coletiva, falou sobre esse período de treinamentos e também já projetou o Maringá, que tem um estilo diferente de jogo. A semana de treino cheia, eu já até falei isso na última coletiva, quando antecedeu também essa folga no final de semana seguinte. Ela é boa,
porque você ganha sessões de treinos, né? Fica com uma semana até enorme, não é só umas semanas, né? Porque você acaba tendo dias muitos para trabalhar. Ela tem um lado positivo, porque a gente consegue recuperar os jogadores. O Emerson hoje estava teve problema de gripe antes do jogo, virou uma certa dúvida ali no começo. A gente consegue recuperá-lo até, porque vai ter muito tempo, porque acaba ficando algumas sessões de treinos sem participar, e a gente ganha tendo um jogo só no outro final de semana. Serve para nós ajustarmos aquilo que a gente precisa, serve também para fazer um G2, um G3, aqueles jogadores que têm jogado menos, para a gente dar um jogo treino para esses jogadores. Então a gente tem que pegar o lado positivo dessa rodada não acontecer na próxima semana. E em relação ao Maringá, é um time que marca diferente, um time principalmente na fase defensiva que marca individual o campo inteiro. Nós temos que analisar bem esse adversário, depois ver como que nós vamos fazer em relação à estratégia de jogo no nosso jogo ofensivo, porque realmente é um time que joga diferente dos demais. Tá aí, Marquinhos. Obrigado. Opa, Marquinhos, valeu. Grande abraço pra você, Cobrão. Grande Cobrão. É o seguinte. Nossa, que rola, hein, cara? Meu Deus. Temos uma correção pra fazer. O Corsato tá certo. Tá certo, Corsato. Pertinente, Corsato. Eu conheço, Corsato. Retira tudo eu tinha certeza. Eu falei que você tava certo, mas os meninos me deram ouvido aqui, o Corsato. Mais 3 derbys. Não tem semifinal. Não tem semifinal. Então, mudou. O primeiro do grupo 1. 2022 tinha. O primeiro do grupo 1 pega o primeiro do grupo 2. E aí faz a final direto. Então, no máximo, 3 derbys. 3. Que é algo que pode acontecer. Um mundo de 2 derbys seria legal também, porque isso significaria que os dois seriam finalistas. Finalistas. Né? Com acesso. Verdade, poxa. Nossa, um derby no final, meu Deus do céu, hein? Boa, Corsato! Obrigado, Corsato. A gente pede desculpas. Grande Corsatinho. Todas as mensagens. O melhor goleiro que eu já vi mandou aqui também. Valeu, Oscar. Grande Oscarzinho. Mas não era assim. Antigamente tinha semifinal. Tanto é que acho que na Série D ainda tem a semifinal. O Guilherme, o Márcio Guilherme, ontem mandei um áudio, não deu pra vocês ouvirem, falando ainda da falta histórica cobrada pelo Gé. Fiquei com dó do Carlão na transmissão do jogo, porque o Carlão tinha dado uma baita moral pro Gé. O cara vai lá e faz o que fez. Um abraço, sou fã de vocês, é o Márcio Guilherme mandando aqui no nosso WhatsApp. A situação do Gé mais ou menos se assemelha, claro que não na grosseria, né, no lance. O lance foi muito feio, foi bizarro. Mas o Gé jogou bem, e é algo que pode acontecer. Fazer o quê, né? Pela moral que o Gé tem perante o grupo, acho que ninguém teve coragem de ir lá peitar ele pra bater a falta. No caso do Serginho e o próprio Lelkovic. E o Gé jogando bem, assumiu a responsabilidade e fez aquilo, mas não vi nada assim. Acontece nas melhores famílias. O Badio não errou um pênalti horrível lá no Rose Bowl, isso faz parte. Tá na bola. Informação? Bora! O Brasil venceu a Bélgica na Liga de Vôlei, Liga das Nações de Voleibol Feminino, 3-1. Fechou o quarto set por 25-15. Mais uma vitória do Brasa. Boa tarde, JN. Por favor, o Guarani pode usar o time da Série C no próximo sábado, Jaime Marcos Galvão. O grande problema é que nem todos estão inscritos, né? Então, poderia utilizar se estivessem inscritos, mas não é o caso. Alberto Valentim, para vocês, precisa dar a resposta agora ou mesmo em caso de derrota será respaldado? O que vocês acham? Difícil, né, Carlão? Porque o futebol, ele tem... O Eberlin, historicamente, não gosta... Ele mantém, de demissões. Geralmente são os técnicos quem pedem saídas, né? Foi assim com o Hélio dos Anjos, que aí já era um clima insustentável. O Nelsinho optou por sair. O Felipe Conceição... Felipe Moreira foi demitido. Felipe Moreira, isso. Mas ele segurou bastante o Felipe, né? Que ficou também insustentável. Então, eu particularmente não acredito, assim, em mudanças, só se for um cenário muito radical, assim, a Ponte, de fato, passar a jogar muito mal, né? Mas, com base no histórico do Eberlin, eu acredito que ele permaneça. O Alberto, ele já não é a unanimidade como no início, né? Naturalmente também, né? Porque a Ponte caiu de produção. Mas, eu acho que seria aí... Não seria inteligente mandar o Alberto embora. É claro, vai jogar em Maringá, toma de 5, 4, aí é complicado. Mas numa situação normal, até numa derrota, eu não mandaria, não. O Daniel Martins pergunta aqui pro Lupe, onde estão Rodrigo Souza e Johnny Douglas? O Johnny Douglas, já foi. Esse aí, eu acho que já foi embora, né? Se não me engano, ele já foi embora. E o Rodrigo Souza tá lá treinando. Ele até chegou a ser relacionado para alguns jogos,
Mas é estranho mesmo, né, porque cara? O Rodrigo chegou com status para ser titular, né? Se não me engano, foi a primeira contratação da temporada. Foi em novembro a contratação do isso mesmo. Rodrigo, cara. E aí Volante. Ele na pré-temporada ele teve a lesão, mas antes da lesão muscular que ele sofreu na pré-temporada, ele estava treinando como titular, né? Sim. Com o Valentim já. E ele depois, ele apareceu em alguns jogos no banco, início da né? Série C, no banco, entrou, mas sumiu novamente. A Ponte não fala, né, sobre jogadores lesionados, não tem um boletim médico divulgado pra imprensa. Mas o Johnny Douglas, a informação que eu tenho é que ele já tava indo embora. Nem jogou, né? Não. Nem. Que faz, hein? Exatamente. Valeu, obrigado pela mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Mais participações? Salário da Ponte está em dia? Pergunta o Henrique Sanches. O que nós sabemos é que sim. Não. Geralmente quando tem atrasos assim, isso rapidamente chega à imprensa, né? E às vezes até via os próprios jogadores, assim, né? Acabam naquele ato, né? Desespero, até para pressionar a diretoria, nos procuram muitas vezes, mas recentemente não tem se vinculado informações de salários atrasados, não. Ano passado a Ponte ainda teve alguns problemas por conta do transfer ban, algumas dívidas que surgiram, mas esse ano, do que eu sei, Henrique, não tem nenhum problema nessa ordem, não, pelo menos até o momento. E é aquilo, né? Paga dentro do mês. Não tem um acordo, né? Não é tipo, dia 5, dia 10, dia 15. Tem que pagar. Naturalmente acaba atrasando, mas. Junho até 30. Então tem que pagar. Se não pagou, não sei. Mas o acordo é esse: paga no mês, dependendo do dia. A gente fala de vida de jogador de futebol, tal, o status, mas. É difícil. Não é fácil também, né, pô? Isso é um assunto para um podcast. O que só está errado é que a final é com o primeiro de cada grupo, não tem semi. Manda aqui o Éder. Corrigimos, Éder, obrigado, viu? Valeu, Júnior, obrigado pela mensagem. Foi um erro do Corsato, mandou errado aqui pra gente. O Corsato é brincadeira. Sacanagem. O que aconteceu com o Parque Brasília para ter colocado jogador irregular? Não sei, meu caro. Final telefone 17. Onde a polêmica aí? Eu não tenho ideia, eu não tô acompanhando, infelizmente. Mas afinal eu vou lá acompanhar, hein? Um loco. Eu e o Lupe. Vamos lá. Vamos lá? Bora, Lupe. Que dia que é? Domingo agora? O ouvinte mandou. O Renato, cadê a mensagem do Renato? Eu fiz uma vez Parque Brasília e Parque próximo domingo, no Majestoso, pô. Majestoso? Opa, vamos lá. Prestigiar. Tomar um café ali na padoca ali, né? Com o nosso Sérgio Eduardo. Sim. Depois sobe lá pra acompanhar. Vamos lá, fechou. Responderam aqui, o Parque Brasília colocou um jogador profissional, mas o regulamento não permite. Eu ouvi essa resenha, eu ouvi essa conversa aí, não sei aonde. Papo de Tá botequim. explicado. Mas eu ouvi uma resenha dessa aí, alguém comentou comigo. 4 horas. Sim. Tem arena 4 e amanhã a gente horas. tá de volta. Eles estão de volta, né? Às 11 horas com o CBN Esportes. Bom feriado. Você vai feriadar, né? Feriadar. Valeu, Julião. Aproveita, Juiz, garoto. hein? Pelo amor de Deus. CBN Esportes Campinas.